O coach Pablo Marçal, aquele que levou uma cadeirada do apresentador da Atena no debate da TV Cultura, conduzido pelo jornalista Leão Serva, que é aquele que tomou da mão de um bolsonarista um celular e atirou longe. Lembram disso? O cara estava filmando a também jornalista da TV Cultura e disseminadora de fake news contra o presidente Lula, a senhora Vera Magalhães. E o Leão Serva, num ato desesperador, arrancou da mão do cara o celular e jogou na parede. Tá lembrado disso? Pois é, ele mesmo. Mas o fato é que o coach Pablo Marçal, que concorre à maior prefeitura do Brasil, a maior da América Latina e uma das maiores do mundo, tomou uma cadeirada e disse que o Donald Trump, aquele que tomou um tiro na orelha num ato de campanha, mandou uma cartinha para ele, prestando solidariedade e tal. E agora descobriram que o cara que tomou uma cadeirada no debate com o apresentador, num outro evento jornalístico, arrancou o celular de um cidadão que agredia verbalmente uma outra jornalista especialista em fake news e jogou na parede, saindo em disparada pelo estúdio. Na verdade, o cara da cadeirada mentiu. O cara que tomou o tiro na orelha disse que ele mentiu, que não mandou carta nenhuma. Tiro, cadeirada, mentiras, ameaças. Isso é o que se tornou o debate político aqui e no mundo. O que era para ser a maior celebração da democracia, o momento em que a sociedade escolhe seus representantes, se tornou mais um capítulo da expressão mais baixa da barbárie. Ao invés de celebrarem a democracia, os candidatos promovem cenas que só desgastam a política, que para mim é a única ferramenta de transformação da sociedade. E no fundo, é o que a extrema-direita quer: avacalhar a democracia e, com isso, conseguir mais adeptos ao antissistema, à barbárie, à lei do mais forte. Nós sabemos onde tudo isso vai dar: fome, violência, caos, destruição do regramento que protege nossas florestas, nossas praias, desrespeito às maiorias minorizadas, negros e negras, mulheres, perseguição à comunidade LGBTQIA+. Por isso, escolha bem seus candidatos e candidatas no próximo domingo. Juízo com seu voto. Esse é o Conversa Sem Curva. Eu sou o Dom Ernesto e na edição de hoje a gente recebe Victor Godoy e Gabriel Domingues, cofundadores da Ponte Educa, organização sem fins lucrativos que busca reduzir as desigualdades socioeconômicas, democratizando o acesso à educação privada por meio de apoio a estudantes de baixa renda e da promoção de práticas inclusivas nas escolas. Segundo um relatório da CGU, que aponta que, por falta de fiscalização, 92% das vagas que o Sebas Educação, através de isenção fiscal às entidades de ensino privado, deveria promover a estudantes de baixa renda, estão irregulares. Um rombo de 7 bilhões de reais aos cofres públicos para oferecer vagas a quem não teria acesso a essas instituições de ensino, e quem fica com as vagas são estudantes oriundos de famílias de classe média alta e classe alta. Prestem atenção, esse relatório de 2017 da CGU apontou 49 bolsistas proprietários de embarcações, sim, barcos, iates, lanchas, e 3 que tinham aeronaves, ou seja, aviões. Um verdadeiro rombo aos cofres públicos. Essas informações estão no site de vocês. Explica aí pra gente como é que é isso, cara. Tudo bem, Vitor, Gabriel? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Massa. Bom receber vocês aqui, viu, meus irmãos? Gratidão. Explica aí essa situação, cara. Como é que esses caras estão conseguindo roubar do povo brasileiro essa quantia absurda? E para além do roubo, o prejuízo que tem do ponto de vista do desenvolvimento, né, de uma camada da sociedade brasileira que normalmente fica sempre à mercê dos barões que ainda existem no Brasil. Vitor, como é que chegamos nesse ponto aí, querido? Primeiro, agradecer o espaço, né? Boa noite a todos, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Cara, é muito triste ver isso acontecendo no Brasil. A gente sabe de vários casos, né, de corrupção, de desvio de recursos no Brasil em vários setores, mas pra gente é muito triste na educação
sabendo que esse é um principal motor do futuro do país, né? Se a gente não tiver uma educação de qualidade, tanto pública quanto privada, a gente vai continuar tendo esse país segregado, esse país que discrimina, que é racista, e a gente vê nessas bolsas uma grande oportunidade de conseguir quebrar isso, de quebrar esses paradigmas. A Ponte Educa, que é a nossa instituição, que eu e o Gabriel fundamos, o Bruno também, outro cofundador, a gente surgiu disso, surgiu dessa convivência entre pessoas pobres, pessoas ricas, bolsistas, não bolsistas, e foi a partir dessa convivência muito bacana que a gente teve numa instituição particular que dava bolsas, que fez com que a gente criasse essa ONG que hoje luta pelas bolsas. Então a gente sabe que isso é muito produtivo, né? Isso é muito positivo, e não é só aqui no Brasil, várias outras instituições mundo afora utilizam de bolsas, de diversidade, para poder melhorar a sua educação. Não é só para dar, não é só caridade, não é caridade para a pessoa pobre que recebe bolsa. É também uma forma de melhorar o ensino para todo mundo. Muito bem. Gabriel, vocês dois são bolsistas, os três que fundaram a entidade são bolsistas? Não. Não. Nenhum dos três. Só eu. Você foi bolsista? Eu sou bolsista. Ou ainda é? Eu fui e ainda sou, né? Tá. Eu fui bolsista no meu ensino médio, tive bolsa durante todo o meu ensino médio, estudei no Colégio Marista Arquidiocesano e tenho bolsa também hoje na FGV, na faculdade, que nós três fizemos. Curso de Administração Pública na FGV. Legal. Foi lá que a gente se conheceu, né? E aí a amizade, a gente viu o impacto, né? O potencial que tinha o nosso grupo de amigos tão diverso, pessoas de diversas etnias, realidades sociais, localizações dentro da cidade, até fora da cidade, que nem o Vitor. E a gente foi correr atrás, né? Como que pode ter mais bolsas de estudos? E aí foi que a gente descobriu a SEBAS, essa lei gigantesca que deveria estar ofertando 800 mil bolsas de estudos todos os anos. Esse ano, segundo o demonstrativo de gastos tributários, 10 bilhões de reais em isenções fiscais para instituições de ensino, 12.500 instituições ofertarem aí essas 800 mil bolsas. Depois que não existem. Fala que artista que é mamateiro. A mamata, a gente sabe quem gosta da mamata, né? Mas, cara, e a partir daí, então, assim, eu particularmente, assim, toda vez que eu olho para a história de vocês e fico ali refletindo sobre, né, a história, como é que vocês começaram, né, a se atentar a essa problemática, e eu penso quão é rico essa convivência entre, como você falou aqui, dessa diversidade, que no Brasil isso é uma marca, né? E que deveria ser, na verdade, objeto, inclusive, de impulsionamento desse tipo de política, porque ganha o bolsista e ganha também o aluno, não sei como é que é chamado, mas o filhinho de papai que está ali no colégio pensando só, né, que balada que ele vai, com o carro novo que ele ganhou, e de repente ele conhece uma realidade e isso muitas vezes sensibiliza, né? Então é uma troca. Agora, por que esses números tão absurdos? Sempre houve isso? Como é que essas fraudes, como é que... A SEBAS, na verdade, esse direito à isenção fiscal que as instituições têm, ela vem desde a Constituição de 88, que está garantido no artigo 195, né, que as entidades beneficentes são imunes das contribuições à Seguridade Social. Só um parêntese, isso aí funciona da seguinte forma: eu tenho um colégio particular bacana, herdei da meu pai, que herdou do meu avô, aqueles casarões gigantes e tal, e aí o governo me repassa não, ele me isenta alguns tributos, né, para eu poder atender a população, né, que não teria, os jovens, né, e até adultos, né, mas enfim, crianças, jovens e adultos, a estarem nesse colégio. É isso. A grosso modo é isso. Os caras deixam de pagar uma quantia razoável de imposto, né? Muito imposto. Exatamente. A gente fez umas contas, chega de 35%, às vezes até 45% a menos da folha de custos de uma instituição de ensino. E lembrando que essa instituição de ensino precisa ser necessariamente sem fins lucrativos. Então não pode ser não é qualquer instituição privada, é uma instituição privada, mas sem fins lucrativos. Tem que ser uma fundação ou associação. Uma fundação ou associação. Pegar um exemplo prático aqui, o Colégio Bandeirantes, onde aconteceu uma tragédia agora. Ele não faz parte. Ele não faz parte. Não.
o Colégio Bandeirantes, ele tem uma política de bolsas que vem de 2 institutos que são parceiros da escola. Então, são institutos externos que captam esses recursos de filantropia, né, como o Smart. Eu fui bolsista Smart também. E aí eles ofertam essas bolsas, né, a partir dessas instituições que fazem o intermédio, né, da oferta das bolsas. Então, as bolsas são do Smart e o Bandeirante recebe do Smart para poder ofertar essas vagas. Eu estou falando do Bandeirantes que agora aconteceu uma tragédia, né, que um bolsista tirou a própria vida e houve um comentário de um dos conselheiros, né, do Colégio Bandeirantes, que na verdade é dono, né, filho do dono, herdeiro, né? E o cara fez um comentário péssimo, né, dizendo que os bolsistas são agressivos e que aquilo, né, o espaço escolar não é um espaço, né, de sessão de terapia, algo assim. E isso abriu uma guerra, expôs uma guerra pelo comando do Colégio Bandeirantes, porque aí um outro conselheiro, ele acabou, né, pedindo para o cara sair. A justificativa do conselho é que brigas de família, interesses... Cara, é um horror isso. Bom, tá dada a treta lá e eu estou torcendo mais para treta. Agora, a minha questão é, por exemplo, o Colégio Bandeirantes, qual que é a contrapartida que ele recebe de atender esses bolsistas? Então, o Bandeirantes, ele não recebe contrapartidas do governo, né? Existe toda uma questão que para essas escolas é vantajoso por um aspecto midiático e comercial, né? Dizer que tem um compromisso com a inclusão. Existem muitos pais que valorizam isso, né? Mas também existe o outro lado, que é a escola, ela não se prepara, né, para poder receber esse ambiente. Então, no Bandeirantes, então, cerca de 10 bolsistas por ano, é um número muito pequeno para uma escola gigantesca, que tem mais de 1.000 alunos, acho que tem mais de 2.000 alunos no Colégio Bandeirantes. Então, é um contingente muito pequeno de bolsistas, né? Então, as falas desse conselheiro, né, assessor do colégio, que é conselheiro estadual de educação também. Pois é, você me falou isso, cara, o cara é conselheiro... Ele faz parte do Conselho Estadual de Educação. Tarcisão, hein? Nossa Senhora. Carioca veio para bagunçar. Bagunçar. E defender esse tipo de gente, né? Que joga os bolsistas lá, trata como uma peça de caridade, né? Não diz que, na verdade, tem uma instituição que financia as bolsas deles e não dá um ambiente acolhedor, né? Correto para esses alunos, porque... Eu, como bolsista, posso dizer assim também pela minha experiência, muitas vezes você vai enfrentar muitos conflitos, né? A diversidade é positiva, mas é muito difícil você se adaptar a esse ambiente, você se sentir pertencente, você conseguir ter acesso também às atividades extracurriculares, o estilo de vida que esses alunos levam, o papo deles, né? O que eles frequentam, as habilidades de inglês, de todo mundo joga um esporte, toca um instrumento e fala outro idioma. Então, assim, é um abismo social que o bolsista tem que conviver diariamente. A escola, independente de estar recebendo ou não os recursos do governo, tem que ter um compromisso de dar um ambiente decente, né? Trabalhar a comunidade, com os professores, ter políticas de acolhimento, porque aí geram, né, os traumas psicológicos e aí depois ele vem falar que não é terapia a escola. Pois é, cara, não, eu caí para trás, cara, porque eu tenho acompanhado já há alguns anos, assim, primeiro se popularizou essa questão de terapia e tal, antes era um negócio assim meio, né, lá para a elite, né, aquela coisa, faz terapia. Hoje em dia a gente fala muito mais sobre isso e muita gente tem mais acesso. Que bom, né? Mas eu acho que é muito longe do que a gente precisaria. Eu acho que assim, qualquer UBS teria que ter, qualquer escola tem que ter, porque essa questão da saúde mental, cara, e depois do que a gente viveu 2018 para cá, com um governo negacionista no meio de uma pandemia, e a própria pandemia já é uma coisa... Então, essas questões, né, de saúde mental, para mim, eu acho fundamental. E eu tive aqui, inclusive, entrevistei a Laura Bi, que é uma psicanalista, e a gente estava falando sobre essa questão de, né, permitir o acesso, democratizar o acesso, o quão seria importante isso. E aí você vê um cara que foi presidente da escola, né? Hoje é conselheiro do Conselho Estadual, o cara falar um absurdo desse, cara. É muito triste porque todo mundo perde, né? Se não tem essa infraestrutura para tanto para o bolsista quanto para o aluno pagante, todo mundo sai perdendo, porque o aluno bolsista não consegue se integrar, o aluno pagante também não se integra ao bolsista, ele não aprende da outra cultura e vice-versa, e fica nessa rixa. E aí o que a gente percebe disso
mais para frente é que essas disparidades vão se representando ao longo da vida. A gente teve um caso de um amigo nosso, que é o João Gilberto, né, na FGV, saiu esses dias a matéria dele do aluno do Gustavo Metropolo, que chamou ele de escravo, mandou no grupo de WhatsApp, tirou uma foto dele no fumódromo da faculdade, falou, quem perdeu esse escravo aqui no fumódromo? Que coisa maluca é isso. E esse cara, ele fez escola particular, ele com certeza teve uma das escolas dessas mais caras, estava na FGV como aluno pagante, pais advogados de escritórios grandes, e é isso, se ele tiver, na nossa visão, se ele tivesse, desde lá atrás, desde pequenininho, convivido mais com pessoas pretas, convivido mais com pessoas pobres, se ele tivesse tido na escola dele um terapeuta, ou um assistente social, ou alguém preparado para lidar com esse tema, que sabe falar disso, que tem letramento racial, etc., ele provavelmente não faria isso lá com seus 20 e poucos anos na faculdade, porque é um absurdo o cara falar isso com essa idade na faculdade. E tem uma coisa que é muito isso, né? Porque a escola ela vai ser um ambiente não só de formação acadêmica, de formação também de personalidade. Sim. E dentro do ambiente homogêneo, você já vai manter a desigualdade estrutural do país, mas você também vai mantendo os preconceitos e os estigmas. Porque a mãe do Gustavo Metropolo, ela também estudou no mesmo colégio que ele e também tem um processo de injúria racial. Então, aí você entende, né, como a desigualdade do país é um projeto e a Bolsa realmente pode ser um instrumento para ir quebrar isso. O bolsista ascender socialmente e uma pessoa da elite aprender a conviver com respeito a uma pessoa negra, né? Algo necessário. Cara, isso é... Bom, aí a gente já está claro aqui a importância das bolsas e cotas, enfim. A gente não precisa nem discutir sobre isso, né? Mas é bom se falar sobre a importância das bolsas dessa perspectiva, porque brasileiro, senso comum, gosta muito de fazer caridade. Né? O cara, o marketing ajuda isso, como você falou. Às vezes o cara está lá, então, não sei quantas bolsas você falou que o Bandeirantes deve ter mesmo, 40? Entra 10 por ano, deve ter 50 bolsistas na escola. Imagina, né, bicho? E provavelmente é filho de funcionário, né, dos funcionários lá. Então o brasileiro, assim, mas quando você fala de mudar o sistema que gera tudo isso, aí o cara fala, não, aí também não. Né? Eu quero continuar podendo fazer caridade até para me sentir melhor, né? Usar isso como marketing e etc. Agora, a gente tem uma questão, para além disso, que são as fraudes. Né? Como eu apresentei aqui, que está no site de vocês, que são números absurdos. Né? E que nós não estamos falando de pouco dinheiro, como você falou. Tem colégio, né, instituição que se livra de 35% do seu custeio da sua operação financeira, digamos assim. Né? E isso, cara, representa muita coisa. Né? É muita coisa. Podemos dizer, inclusive, que a maior parte do lucro, eu arrisco dizer que a maior parte do lucro é o que ele deixa de pagar a isenção. Porque uma empresa não dá 35% de lucro bruto, aliás, líquido, assim. É muito raro. Né? Então, quando você fala que o cara tem ali um aporte de 35%, né, do seu custeio, é óbvio que isso deve resultar numa boa parte do lucro. E o engraçado é que esses caras, a maioria defende o Estado mínimo. Né? Você fala, não, o Estado não tem que dar caridade para ninguém, não. Exato. Gente, eu vou pedir licença, nós vamos falar sobre essas fraudes no próximo bloco. Vou pedir licença, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Sai daí não, a gente está de volta já já. Esse é o Conversa Sem Curva. Esse é o Conversa Sem Curva, programa exibido aqui pela TVT, a TV dos trabalhadores e das trabalhadoras. Seguimos aqui diretamente da Avenida Paulista, Victor Godoy e Gabriel Domingues. Cara, vamos falar das fraudes, que isso é uma coisa que... A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, que foi com vocês, cara, eu perdi o sono, para falar a verdade. Eu fiquei pensando nisso vários dias, saca? Falei, cara, que loucura! Aí eu vou buscar minha filha no colégio, cara, eu fico pensando, falei, será que esses caras estão dando golpe aí também? Quantos que esses caras estão, né, mamando na teta do governo? Vamos lá, como é que vocês primeiro chegaram nesses números, né, através do relatório da CGU, é isso, né? Vamos lá, conta um pouco sobre isso. O primeiro grande passo que a Ponte Educa deu, na verdade, foi
justamente fazer um estudo que compilava todas as informações das SEBAS, então relatório do TCU, CGU, da CEMAP, FONIF, então a gente juntou tudo que tinha de informação das SEBAS, informações públicas, e a gente fez um relatório compilado com tudo isso. Isso, inclusive, foi parte do meu trabalho de conclusão de curso de administração pública aqui na FGV. E aí, o que a gente viu que tem alguns tipos de irregularidades, né? Tem a irregularidade da escola que recebe SEBAS e não dá bolsa, tem a escola... O cara recebe e não... não existe programa de bolsas, simplesmente. Tem a instituição que ela recebe, mas ela dá bolsa num caráter segregatório, que nem a gente já viu com o Colégio Porto Seguro, com o Colégio São Luís, aqui em São Paulo, o Colégio Maristas. Que faz, assim, só pra gente... O Porto Seguro, por exemplo, que tipo de segregação existe lá? O Porto Seguro, ele faz o que é uma das coisas mais absurdas, que é colocar um prédio só de aluno bolsista e um prédio só para os pagantes. Então, eles são literalmente separados em espaços diferentes, que nem a gente via lá nos anos 50 nos Estados Unidos com a segregação racial. Eu falei no início do programa, na escalada, eu falei sobre isso, que assim, quem é bolsista normalmente é o povo mais vulnerável, evidentemente. Sim. E quem são os mais vulneráveis, evidentemente, negros e negras. Então a gente está repetindo de fato, né, a segregação que você está falando nos Estados Unidos. É fato mesmo. A gente, inclusive, em maio desse ano, fez 70 anos da decisão que proibia isso nos Estados Unidos, e a gente está 70 anos depois ainda tentando lutar juridicamente para que isso não seja uma prática das escolas. Então, assim, acho que a gente pode falar mais de segregação, que tem muita coisa para falar de segregação. Fita, deixa eu só te interromper. Eu ia mandar um recado para o Porto Seguro, mas não adianta, né, bicho? Ok, recado. Os caras vão... Nós temos que mandar um recado, na verdade, é para o MEC, né? O Ministério da Educação, que precisa urgentemente interromper isso, cara. Desculpa te cortar. Exatamente. A gente já tentou. A Ponte Edu, que é do CAFA, que foram parceiras nesse processo com o Porto Seguro, a gente tentou por quase 2 anos conversar com eles, tentar convencer eles de que o que eles estavam fazendo é um apartheid, é uma segregação clara, assim, né? Óbvia, um prédio diferente, não tem nem o que discutir. E eles entenderam que não, que a gente dá o mesmo material, os uniformes são iguais, o território, né, o espaço, o campus dos bolsistas... Só a pulseirinha é diferente. O campus do bolsista é 1% do tamanho do campus dos pagantes, né, mas tudo bem, é igual. Tem uma quadra poliesportiva na escola dos bolsistas e na dos pagantes tem campo de futebol, 3 quadras poliesportivas, piscina olímpica... enfim. Não, o pior é o cara receber ainda por isso, né? Aí, porque isso está sendo feito com o nosso dinheiro, né? Exatamente. Já seria um horror o cara fazer com o dinheiro dele, evidentemente, mas, cara, com o dinheiro público. Né? É doido, cara, é doido. Eu queria entender como que os bolsistas, e deve ter uma confusão na cabeça de bolsistas também, que não deve ser brincadeira, eu queria que vocês me esclarecessem isso. Do próprio bolsista falou, não mexe muito com isso não, porque para mim tá bom, eu tenho uma bolsa aqui, se eu perder eu tô ferrado, vou voltar pro Jardim Miriam lá em Diadema, né? Ou lá para a periferia. Tem essa questão também com os bolsistas, né? Eu só vou fazer um corte aqui, você sabe que eu tenho falado muito, eu ouço muitas pessoas falando assim, cara, nós estamos, esse crescimento da extrema-direita, não é só aqui, é no mundo, né? E é um fenômeno. Cara, isso para mim é a crise e a consequência desse sistema capitalista que a gente vive. Porque ele pira a cabeça das pessoas. Entende? O cara, ele faz, por exemplo, o bolsista, o cara fica numa condição que o cara, né? Eu tô viajando aqui porque eu nem sei se é exatamente isso, mas eu vejo muita gente, né, que defende os interesses desses caras, mesmo tomando no toba, né? Exato. Cara, que loucura. É uma situação muito complicada, né? Porque a gente tem um cenário hoje que é muito real, que é o cenário de coazão e de medo dos bolsistas, né? Então, o bolsista, por não ter conhecimento de que a bolsa de estudos é um direito dele, ele se coloca nessa posição de tipo, eu sou fruto de uma caridade, então eu tenho que agradecer. E a escola faz o bolsista acreditar nisso. E na prática, é isso, né? Os primos do capitalismo vão se equilibrando, liberalismo e fascismo. Em horas como agora, que a gente está em fase de fascismo, a gente vê, por exemplo, o que aconteceu agora em Minas Gerais, um colégio que é da mesma mantenedora que o Colégio São Luís, a Enéas,
tem mais de 30 escolas cadastradas na SEBAS, ou faz que nem no São Luís, que as bolsas são segregadas, os alunos estudam à noite, ou que nem nesse colégio lá em Minas, colégio jesuíta. Eles fizeram um campeonato entre pagantes e bolsistas. Pagantes contra bolsistas. Campeonato de esporte. Que loucura, cara. As crianças eram crianças. Então, para poder ter uma camiseta para jogar, são os pais que pagam. Sim. As crianças com camisetas preconceituosas. Meu pai paga a minha faculdade. Eu vi isso. Meu pai. Aí, Eu não uso o SUS, né? Eu não uso o SUS. Os bolsistas acuados não fizeram nada. Um grupo de pais pagantes denunciou né, as agressões e as violências. E aí, qual foi a solução da escola? A partir do ano que vem não entra mais bolsista, então. Que loucura. E a escola cadastrada na SEBAS. Precisamos ficar de olho se eles não vão receber, continuar Não, eles recebendo. recebem, são cadastrados na SEBAS. São cadastrados na SEBAS. Que loucura. Mas Ou ele- seja, obrigação deles dar a bolsa. Não é opcional, Nós é temos que obrigação. resolver isso, não é possível, bicho. E os bolsistas ficam nessa situação, né? Coazão. E em momentos políticos como esse, a galera, o fascismo vai aparecendo, né? E o Sim. bolsista precisa saber que é um direito dele a bolsa. Inclusive, só para comentar como também existe uma força grande dessa comunidade escolar, às vezes nas políticas de bolsa, que o Porto Seguro, por exemplo, antes eles tinham, era no mesmo campus, mas tinha um predinho dos bolsistas dentro, o chiqueirinho dos bolsistas dentro do campus. E aí, eles pegaram e depois de, óbvio, se você tem no mesmo espaço dividido, você tem pessoas ali nessas condições, vai ter algum tipo de confusão. Tiveram confusões, teve aluno bolsista namorando aluna pagante, teve campeonato escolar de futebol que teve briga, etc. E a decisão deles foi, então pra gente evitar isso, vamos separar ainda mais. Então é sempre pensar, o que a gente vê que é Sempre absurdo, segredo. é sempre pensar pela lógica do, não tá dando certo, vamos piorar então. Em vez de aprender com as grandes instituições do mundo que utilizam de diversidade para melhorar o ensino e fazer do jeito que deve ser feito. Eles adoram os Estados Unidos, esses caras, né? Eles podiam aprender um pouco, né? Porque Exato. lá eles, aliás, né, foi uma política, né, pública justamente para, né, amenizar essa questão racial que era terrível, né? Continua sendo uma problemática, né, gravíssima, mas, cara, que doideira isso, né? Pegando só esse ponto dos Estados Unidos, eu acho muito bom falar disso, porque é sempre, o povo de direita, de extrema-direita, eles gostam, como você falou, gostam muito de exacerbar os Estados Unidos e não aprendem com vários ensinamentos que eles trazem. Eu estudei nos Estados Unidos com bolsa atlética, e o que era feito na escola e na faculdade que eu estudei? Eles nunca falavam, esse é bolsista, esse é não bolsista. Não existe nenhuma divisão de turno, de nada. Você tá na escola igual todo mundo. Tem que ser feito assim. Inclusive, e eles buscavam isso. Várias instituições que eram privadas, que não tinha capital público nem nada, eles prezavam pela diversidade justamente para falar, se meu filho estudar com gente da China, do Brasil, da Itália, sei lá da onde, ele vai aprender mais, ele vai ter um... Sim. E aqui a gente não aprende isso. Isso Aqui bizarro. é sempre a carne mais barata do mercado que sangra. É isso. Pune o bolsista. É isso. Oprimiu o bolsista, pune ele também, não tem mais bolsista. Cara, bom, tem essas fraudes que parte da instituição e tem uma outra fraude que parte do próprio bolsista que o cara não teria direito. O cara, né, segundo o levantamento de vocês, o cara ele tem um avião e é bolsista. Mas nós vamos falar disso no próximo bloco, você não sai daí não. Esse é o terceiro e último bloco do Conversa Sem Curva de hoje. Falo diretamente aqui dos estúdios da TVT na Avenida Paulista, que você pode sintonizar pela TV aberta aqui na cidade de São Paulo, canal 44.1, no Rio de Janeiro pela TV Com ou pela NET, canal 6, na Bahia pela TV Bahia, canal 10.3, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina pela NET, canal 7, assim como Olinda, Caruaru, também pelo canal 7 da NET. Em Alagoas, pela TV Com Maceió, canal 12 da NET, no ABC Paulista pelo canal 46 da TV aberta ou pelo 512 da NET ABC. Entra aí no novo portal da TVT, o tvtnews.com.br, que lá você vai encontrar, além de excelentes matérias, sobre tudo que é notícia da perspectiva dos trabalhadores e trabalhadoras.
Quando eu falo trabalhadores e trabalhadoras, eu estou falando da classe trabalhadora, tá? Então, você que tem aí um Palio 98 a álcool e acha que é da elite econômica desse país, ou um Renegade pago em 60 vezes, ou vai para a Disney, né, estourando o cartão de crédito, saiba que você é da classe trabalhadora, portanto, o teu lugar é aqui. Entra aí no redtvtnews.com que você vai encontrar também as várias formas de estar aqui com a gente na TV. Ou vai direto para o YouTube, @RedeTVT. Victor Godoy e Gabriel Domingues. A gente estava falando aqui sobre as fraudes, né, desses colégios, que assim, eu custo acreditar, não é nem acreditar, evidentemente, eu custo a compreender como é que a gente vive isso, como é que tantas entidades, né, de educação, que para mim, né, vou dar a minha opinião pessoal aqui, educação para mim era o tipo de área que não pode ser mercantilizada, não existe isso, eu custo também sabe, a digerir isso, assim como a saúde, a própria comunicação, né? A comunicação social é um direito do povo, cara, então você não pode fazer disso um negócio, né? Então, para mim já tem um abismo muito grande que é essa questão da mercantilização do conhecimento, porque é disso que se trata. Então, além dessas fraudes, né, absurdas, com valores astronômicos, tem essas fraudes de bolsistas, né? Que o cara, ele tem, por exemplo, aí um iate, uma lancha no nome dele. Jatinho. Um jatinho, ele pode ter vendido também, né? Bom, fazer o quê, né? Esses caras devem ter recebido, todos eles devem ter recebido também o auxílio emergencial. Pode buscar o CPF. Jatinho é imune a imposto. Não é? A lei, tem essa ainda. Então, assim, como é que isso também, falta de fiscalização? Sim. Não existe, né, hoje uma política estruturada de fiscalização. E você falou da mercantilização da educação, né? A gente vê como o mecanismo para se manter a desigualdade. Sim. Então você tem aí as escolas privadas, vão ter as melhores notas do IDEB com uma diferença absurdamente grande, principalmente essas grandes escolas, que são boa parte das que recebem as SEBAs. E aí você tem, né, as isenções para que elas cumpram o papel social, que a gente tenha 20% dos alunos dela ali de baixas rendas tentando, né, acabar com essa desigualdade, vencendo essa pirâmide. 20%? 20% das vagas. A lei diz isso. Isso, 20% como para ele receber o incentivo e tal, ele precisa ter 20%. E é per capita? É por aluno ou não? Isso, é do total, 20% do total de alunos. Tá, mas eu digo o seguinte, conforme se ele tiver 1.000 alunos, ele tem uma isenção. Se ele tiver 2.000, ele tem o dobro, é isso? Isso. Tá. É que, na verdade, a isenção são dos impostos, né? Então, como ele é imune ao INSS, vai ser de acordo com a quantidade de funcionários. Aí ele é imune ao PIS, COFINS, CSLL. Então Cara, que é o mais custoso. Exato. Então ele é imune à receita, ao INSS, ao lucro, a tudo. Que lei Rouanet, velho. Você que é músico, artista, que fica aí mamando na lei Rouanet, monta um colégio, pô. Exatamente. Isso, fica aí tocando, ensaiando, gravando de madrugada, sai fora, estudando. É isso aí. Sério, cara. Por isso que chega, né, a 25, 35, 40% dos custos. Sim. Porque não paga INSS, RPJ, PIS, COFINS, CSLL. Não paga nada. E aí tem um outro ponto de fraude, né, que tem instituições mantenedoras, porque a SEBAS, você faz o pedido pela mantenedora, pelo CNPJ de mantenedora. Essa mantenedora muitas vezes tem várias filiais. Muitas vezes as filiais, elas não são de educação. Não, é muito louco. Não são de educação, a gente descobriu no relatório TCU, fábrica de laticínio, hotel, parque de diversão, tem um monte de centenas de paróquias. Tem um monte de paróquia, de centro espírita, de um monte de coisa que não tem nem como dar bolsa, porque não é uma instituição de ensino e tá lá recebendo isenção. Então, é bizarro como a falta de fiscalização ela acaba pegando no bolso de todo mundo, né? E aí, agora... Camilo Santana. Você precisa vir aqui no Conversa Sem Curva pra gente levar um tete a tete, meu irmão. Não é possível, cara.
Não é possível. E não existe uma política consolidada de fiscalização, nem de seleção dos alunos bolsistas. A gente enxerga isso hoje como os maiores problemas das SEBAS. Então, a escola escolhe como vai selecionar os bolsistas. Não tem, por exemplo, o ProUni, que tem uma plataforma unificada. A ProUni funciona igual às SEBAS. Tá. A isenção, dá a bolsa, plataforma unificada, já tem quem vai fiscalizar. Nas SEBAS não tem. Quem vai fiscalizar, como as bolsas vão ser ofertadas. Fica Deus e o Qual é a arara o negócio. alternativa para isso, cara? Porque a minha vontade é dar uma cadeirada no Camilo. Eu não sei nem se é ele que tem que... Eu acho que tem que ter uma vontade política de fazer acontecer, porque não é algo difícil. Já, como ele falou, O modelo do ProUni não... O modelo do ProUni é muito bom, ele tem uma prova unificada, ele tem um sistema de seleção unificado. Você não precisa, a escola não precisaria fazer que nem é hoje, eu vou ter que enviar um relatório de alunos bolsistas no final do ano. Não, você antes dele ganhar a bolsa, já sabe quem ele é, você tem o CPF dele, qual que é a renda familiar dele, você já sabe todas as informações, você faz a fiscalização antes mesmo de ter qualquer problema. E esse modelo já deu muito sucesso, e aqui só dando se me permite, o governo do PT ele se vangloria muito pelo ProUni, poderia se vangloriar ainda mais com as SEBAS Educação, poderia ser a maior política de bolsas da América Latina, quiçá do mundo. E a gente tá jogando isso pro ralo. Em 2015, pediram para o MEC construir um mapa. Onde estão essas escolas, onde estão essas bolsas. E esse mapa nunca foi feito. Então a Educafra e a Ponte Educa decidiram fazer esse mapa. Em janeiro, a gente vai ter o Portal do Bolsista, uma plataforma onde as pessoas em todo o Brasil vão poder se cadastrar e acessar o nosso mapa, que vai ter o endereço de todas essas instituições, todos esses CNPJs que deveriam estar informando as bolsas de estudos, e também um chatbot para as pessoas poderem se informar de qual é a melhor forma de pegar essa bolsa, mas como as bolsas não existem, poder denunciar a não oferta dessas bolsas. Muito bom, cara. Então, para todo mundo deixar marcado aí, portaldobolsista.org. Já está no ar, já. Já está no ar. Você pode fazer um pré-cadastro. Já está rolando aqui no rodapé, aqui, ó. O povo vai mandar a bala. A gente ainda está na fase final de desenvolvimento, mas já está, para quem quiser fazer a pré-save lá, já tá aberto o site. E aí vocês vão receber informações pelo e-mail, etc. Exato. Cara, você sabe o que eu estava pensando aqui, né? Vocês não já conversaram com algum deputado loucão, assim, igual eu, assim? O cara que topa ir lá e falar, não, vamos arrebentar com isso aí. Porque eu também topo. Porque Loucão, é o seguinte, aqui o que a gente tem, bicho, aqui, né, eu tô falando em nome da TVT também, né? TVT não tem, aqui é uma fundação, então aqui não tem esse negócio de escola fazer publicidade, aí você não pode falar, porque é assim que funciona. Né? Por que a mídia não dá atenção nisso? Porque grande parte da receita das empresas de mídia vem do ensino privado, da medicina privada, saca? Então, assim, os caras falam, bom, não dá para bater nesse pessoal, né? E não é bater, cara, nós estamos falando de desenvolvimento do país, nós estamos falando de conhecimento, né? É um horror, cara, é um horror. Mas vocês já tentaram isso? Porque eu quero entender também, porque eu acabo conversando com muita autoridade, né? O deputado, o cara sabe como é que funciona? Sim. E eu quero perguntar isso para esses caras, porque, de verdade, né, isso para mim é uma pauta, uma bandeira importantíssima. Vocês já conversaram? Alguém já teve interesse? Já falaram no Congresso? Alguém foi lá na tribuna e falou, não? A gente já teve contato com deputados federais. Tá. A gente também está tendo bastante contato agora para essas eleições com vereadores, porque a SEBA você pode ter uma política municipal. Mas, infelizmente, dentro da esfera federal, assim, né, tanto dentro do executivo, os ministérios, como os deputados, muita gente recebe grana dessa galera, né? Sim. Recebe muita grana de empresários da educação, está existindo todo esse movimento da privatização, plataformização da educação. Então, realmente é um lobby muito poderoso, assim. Eu estava imaginando isso. É evidente que é um lobby. Por isso que eu estou felizão aqui na TVT. Aqui não tem essa. A gente teve um caso interessante que a lei das SEBAS ela foi posta em 2009, né? No governo, foi na época que o Haddad era ministro da Educação. Tá. Que foi justamente para dar contrapartida para essas isenções, para falar, ó, não dá para só ter isenção, vocês têm que dar alguma coisa em troca, que seriam as bolsas. E aí, esses grupos de lobby, Confenem, a própria Funif e outros grupos dessas instituições privadas,
foram e entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que a obrigatoriedade de bolsa de estudos era inconstitucional. Que eu tenho que receber isenção mesmo sem dar bolsa. Sem contrapartida. Sem contrapartida. E aí a lei caiu, ficou um tempo meio que sem a obrigação de dar as bolsas, né? Foi acatado esse pedido e aí depois foi revotada a lei. E aí vai ver o desembargador que deu isso, é primo, dono de um complexo de universidade. Pra você ter uma ideia, a presidente da Confenem na época, que inclusive está ligada ao IBMEC, que é uma instituição SEBAS, e outras instituições gigantes privadas, é a Elizabeth Guedes, que é a irmã do Paulo Guedes. Segura! E olha como funciona o esqueminha da SEBAS, né? A escola entra, ou a faculdade entra com o pedido da certificação, já pinga lá na Receita. Então, com ou não a certificação, pagar o imposto, já está recebendo a isenção. E aí tem um outro, você falou de contato, né? Nessa época, o relator dessa nova lei, a gente já estava debruçado sobre a SEBAS, a gente já sabia os problemas, o que precisava melhorar, o que não precisava. O relator da SEBAS era o Marco Bertaioli, que ele é hoje ele é conselheiro de Tribunal de Contas, vitalício do Estado de São Paulo. E a gente foi falar com ele, eles simplesmente ignoraram o nosso relatório que tinha, assim, todos os pontos de problemas da SEBAS, tudo que precisava melhorar, tudo, estava tudo ali mastigado, era só ler aquilo e colocar na lei. Passou por cima, não foi nem comentado, a gente viu lá no dia, não foi nem comentado sobre... Que horror. É complicado. Cara, você falou um negócio agora há pouco, eu só quero fazer um pequeno recorte, se você me permite, quando você fala que o governo do PT, na verdade, esse é um governo que é um arco de alianças, né? Porque senão a gente isenta também os outros. Eu não estou fazendo uma defesa aqui do PT, na verdade, eu quero colocar os partidos aliados nesse bolo também. Apesar do Ministério da Educação, né, ser o Camilo Santana, que é um cara histórico, inclusive do PT, foi governador, né? Mas isso serve de alerta para esse grupo, né, esse arco de alianças que foi feito, essa correlação de forças que se montou para derrotar o Bolsonaro. O Bolsonaro só foi presidente porque a gente não olhou para essas coisas. Sabe, é um acúmulo de coisas que, sabe, você vai deixando. O Haddad, como você falou, e o governo Lula 1 e 2, foram os governos que mais mexeram na educação, mas disparado. Com certeza. Com programas muito eficientes, como você falou, que muitos deles, o próprio Haddad, hoje ministro da Fazenda, o próprio presidente Lula, próprios militantes do PT batem no peito para falar do, como é que chama? O ProUni. O ProUni e o FIES. Minha filha estava no FIES. Então, assim, você pode bater mais no peito ainda. Nós podemos ter mais orgulho, nós progressistas, que estamos torcendo para esse governo, que trabalhamos para elegê-lo. Né? A gente quer ter, inclusive, mais. Né? Essa é uma oportunidade para você ter mais uma bandeira. Né? Porque quando a gente fala assim, o Ciência Sem Fronteiras, né? Que é aquelas coisas que ficaram mais, né, na cabeça das pessoas por conta das campanhas, etc. E aqui a gente tem uma possibilidade gigante e que é uma política, cara. Se a gente falou da educação, mas eu acho que dá para fazer um recorte nessa política, porque, para além de tudo, você também mexe lá naquela classe que não tem acesso à realidade de boa parte dos brasileiros. Então, é importante demais. Cara. A gente tem o ProUni, né, que é provavelmente a maior política de inclusão de jovens de baixa renda na universidade, na história da humanidade, dado o tamanho do Brasil, né? E a SEBAS é 3 vezes maior, custa 3 vezes mais por ano. Então o PT tem aí nas mãos dele o que pode ser a maior política de inclusão educacional do planeta, mas precisa aí não só o PT, né? Exatamente, todos esses aliados, todos esses lobbies, quem compõe o governo, né? Porque é isso, mesmo a escola dando as bolsas como tem que dar, ainda é vantajoso financeiramente. Ainda continua sendo vantajoso financeiramente. Claro. Então não tem argumentos para não cumprir a política. Além do exercício, né, social de uma empresa e etc.,
tem essa questão também financeira, né, que você está falando, que assim, os caras não estão tirando dinheiro do bolso, o cara não está, né, pelo contrário, o cara está tendo lucro com isso. É uma coisa lucrando com bolsa de estudo. É uma coisa descarada o cara não cumprir com a contrapartida. Total. Né? E no caso teve, inclusive, né, o judiciário, que em alguns casos ainda, né, ajuda esses caras, né? Ainda tem, é muito difícil, né, de fazer. A gente viu no relatório também que demorava 5 anos para o MEC, isso nos outros governos, né? Demorava 5 anos para o MEC responder alguma denúncia que você faça sobre uma instituição. 5 anos. 5 anos. Então, A certificação você que faz devia... a denúncia e depois que você se formou, aí vão te responder. A certificação que deveria sair em até 3 meses, demora de 3 a 5 anos também. Nossa. Enquanto isso, a escola lá recebendo a imunidade. Não, isso é uma mamata da Demais. preula, né? Que é isso? É só para o pessoal também lembrar, gente, que acho que a gente falou pouco, né? A política é Sebas Educação. A galera sempre esquece do nome da Sebas Educação. Não, eu ia falar isso, porque assim, para mim, a primeira vez que a gente conversou no podcast, para mim aquilo era uma coisa Sebas. Eu falei, cara, eu nunca ouvi falar nisso. Né? E da mesma forma que a gente nunca tinha escutado falar do ProUni, e hoje todo mundo fala do ProUni, porque isso foi discutido, isso foi bandeira, né? Daí sim do PT, né? De bater o peito, o próprio Haddad, essa coisa, até a Ana Estela, a companheira dele, né? Essa coisa do ProUni, o Lula fala sobre isso. Cara, isso é uma coisa que a gente precisa... eu, desde que conheci vocês, eu sempre falei isso. Eu falei, cara, esses caras têm um trabalho tão importante. Como é que está a entidade de vocês? Está indo? Tem apoio? Faz um apelo aí para o pessoal aí. Como é que o pessoal pode ajudar? Sei lá, pode... Ó, a gente é uma entidade sem fins lucrativos, né? A gente ainda não tem nenhum financiador externo, mas a gente está fazendo esse trabalho aí já fazem 3 anos. Então a gente faz fiscalização da lei, a gente faz advocacy da lei. Esse ano a gente se reuniu com o MEC, com o TCU, com o INEP, para poder falar sobre a política, informar o presidente do INEP que é a responsabilidade dele fiscalizar, perguntar para o TCU, além de relatório, se eles não queriam fazer auditoria, conversar com o Camilo Santana para poder trazer explicações, né, até auditoria sobre as SEBAS. E a gente segue nesse trabalho aí. A gente precisa do apoio de vocês na rede social, principalmente, porque o que a gente quer é que as pessoas conheçam as SEBAS, né? Se a gente tiver um informe popular, que todo mundo sabe que é um direito, que é a maior política de inclusão do Brasil, né, no aspecto da educação, aí a gente pode, quem sabe, criar um mutirão por essa pauta. Esse é o nosso sonho aí, que a gente some a articulação de cima com a de baixo, para poder transformar isso em uma grande das pautas do país. Queridos, nosso tempo de televisão é muito curto, o povo está aqui bem. Infelizmente. Tem que encerrar. Mas a gente vai fazer outros papos. Vitor, muito obrigado, viu, pela participação, Ernesto, por ter aceito o convite aqui. Gabriel, valeu demais, viu, meu irmão? Gratidão. Bom, chegamos ao fim, então, do nosso programa de hoje. Esse foi o Conversa Sem Curva. Eu sou o Dom Ernesto e você tem um encontro marcado comigo todo domingo às 19 horas e toda segunda às 8h15 da noite. Deixa eu dar um recado para vocês. Domingo agora é dia de votar, é dia da gente escolher nossos vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas. Essa é uma eleição muito importante, porque nós estaremos escolhendo os representantes do poder público mais perto da gente, o poder municipal. As eleições não são apenas um instrumento de escolha de líderes, mas também um reflexo da vontade popular e um exercício fundamental da democracia. Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês, escreveu que a legitimidade do poder político provém do consentimento dos governados, destacando a importância das eleições como meio de garantir que essa vontade seja respeitada. Além disso, as eleições promovem a participação cívica, permitindo que os cidadãos exerçam sua autonomia e contribuam ativamente para a construção de uma sociedade mais justa. O ato de votar é um direito inalienável que, ao ser exercido, fortalece a cidadania e a responsabilidade social. Num contexto mais amplo, as eleições também funcionam como um espaço de debate e confronto de ideias, permitindo a expressão de diferentes visões e interesses. Esse diálogo democrático, pelo menos deveria ser, é vital para o nosso progresso social
e ético da sociedade, pois possibilita que os cidadãos e cidadãs reflitam sobre suas crenças, valores e aspirações. Assim, as eleições se revelam não apenas como um rito político, mas como uma prática filosófica essencial para a construção de um futuro de mais igualdade e justiça social. Bom voto para você, até mais!